E eu creio que vai acontecer isso aqui, já está acontecendo nessa igreja, vai acontecer nesses dias aqui. Quantos querem ser libertos? Quantos serão libertadores também? Porque o pensamento de Deus, ele não é individualista, nunca foi e nunca será. O pensamento de Deus é coletivo, então ele liberta você, ele nos liberta para nós sermos agora canais de bênção. Amém? Quantos se deixarão ser conduzidos por Deus? Amém? Vamos orar, estenda sua mão para cá. Vou orar pela minha esposa. Pai, muito obrigado pela pastora Joana que está aqui nessa manhã. Graças te damos por sua vida, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito no seu interior, Pai, através da sua vida, grandes coisas. Nós queremos nessa manhã, como igreja, Pai, abençoar ela, Senhor, para que ela seja porta-voz do Senhor aqui nesse lugar. Pai, que os ouvidos estejam atentos, também o coração preparados para receber a preciosa semente da Tua palavra. E que a Tua palavra nós cremos que não voltará vazia, como diz a Tua palavra, Pai. E que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Não apenas corrija, Senhor, mas nos instrui naquilo que precisamos fazer, Pai. É isso que nós queremos. Guarda tudo que é precioso para ela e que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã. Mais uma vez, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez, porque Ele é lindo. Aleluia. Aleluia. Vocês podem se sentar. É um prazer e um privilégio estar aqui mais uma vez. Agradecer nossos amados irmãos que estão ali conosco. Pastor Leonardo, a Gabi, a Lu, a Ivete, que nos abençoou, nos abraçando ali na casa dela, a irmã Alexandra. Os nossos queridos pastores, Sandra e Samuel, que estiveram conosco ali. A gente parece que nunca mata a saudade. Então, estou feliz porque, saindo daqui, a gente vai ficar mais juntinhos, né? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui e poder repartir com vocês aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Fiquei ontem, a priori mesmo, desejando ficar sós com o Senhor, e Deus ministrou ao meu espírito, e eu quero repartir com os amados irmãos aquele que Ele ministrou ao meu coração e ao meu espírito, a respeito da sua própria palavra. Louvado seja Deus, porque já celebramos ao Senhor, né, através da Santa Ceia, e marcou uma palavra: Jesus vai voltar. Amém. Só que Ele vai voltar e Ele não quer encontrar uma pessoa mazelada, uma igreja mazelada, uma igreja machucada, uma igreja ferida, uma igreja estragada. Então, essa palavra vai mexer com o nosso ser, para que a gente possa estar preparando e, acima de tudo, frutificando, porque eu gosto muito desse tema, frutificar. Somos povos que precisam de frutificar. Nós não somos estéreis no reino de Deus, nós precisamos frutificar, dar frutos, dar filhos, e é assim que o Senhor está nos levando. Eu estava ali louvando ao Senhor, o Senhor me fez lembrar que há 10 anos atrás, no mês de outubro, esse mesmo mês, eu havia passado por um processo de circuncisão na minha vida. Eu quero falar um pouco de circuncisão. E foi hoje que o Senhor me trouxe à minha memória. 10 anos atrás, nesse mesmo mês, no dia 19 de outubro desse ano de 2009, na época, o Senhor mudou a minha história. E eu quero trazer essa palavra. Em Josué capítulo 5, onde nós vamos estar abordando, fala sobre a circuncisão de Gilgal. E quando eu conversei com a pastora Sandra, em Joinville, e eu perguntei para ela se haveria, algum tema, enfim. Então, assim, não que as pessoas nos recomendem o que precisam falar, não isso, mas eu gosto de saber, algum propósito, uma coisa assim? Ela, não, aquilo que Deus colocar no seu coração. E até porque ela havia falado que eles tinham estudado sobre paternidade. E eu quero falar um pouco, não só a paternidade, mas eu quero dizer que a circuncisão tem a ver com a paternidade. A circuncisão que Deus quer fazer nas nossas vidas. E a circuncisão tem a ver com o povo da aliança, o povo da obediência, o povo que clama pelo Senhor. Então, o Senhor quer circuncidar. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, ele não conseguiu chegar a levar o povo ao lugar que era para chegar. Mas Josué, o homem levantado por Deus, obediente ao Senhor, à voz de Deus, levou muitas pessoas a chegar na terra prometida.
E eu quero discorrer essa manhã a importância, a necessidade de nós termos que nos permitir deixar Deus levantar pais espirituais nas nossas vidas, porque os nossos pais biológicos, aquilo que Ele não fez nas nossas vidas, vai ser preciso outra pessoa fazer. Porque senão a gente vai chegar no lugar e nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Você chega pertinho, mas nunca desfruta. Você caminha, caminha, caminha e nunca rompe. E se tratando disso, nós lembramos de uma criança que tem fimose. Eu não sei como aqui em Portugal fala. É fimose? Sim. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Eu quero falar sobre circuncisão. E muitas vezes nós pensamos, poxa, mas eu não sou homem. Ou então eu já cresci. Às vezes a fimose não é lá. Às vezes a fimose é aqui, na mente. Às vezes a fimose é no coração. E essa geração, querido, que estava com Moisés, eles estavam com ele, mas ele não chegava. E um dia eu estava observando uma pessoa ministrar, disse que Moisés não teve pai para circuncidá-lo. A diferença de uma pessoa que tem uma paternidade. Moisés foi circuncidado pela sua mãe. A única pessoa que a Bíblia relata que foi um homem circuncidado por uma mulher foi Moisés. Então eles tinham passado pelo Jordão e eles se acamparam em determinado lugar. Ou seja, a última estação da vida deles. Porque eles estavam andando com Moisés, mas Moisés morreu. E Josué é chamado pelo Senhor para levar aquele povo a ser circuncidado. Eles tinham experimentado, só que eles estavam num lugar, mas nunca tinham experimentado as promessas de Deus. Mas Deus disse para ser ajustado algumas coisas naquele povo. Deus precisa ajustar algumas coisas em nós para que a gente chegue no lugar que Ele quer que a gente chegue. Depois que a gente está nesse lugar, aí a gente vai desfrutar. A gente vai romper. E tem pessoas que andam em ciclo, mas nunca chegam no lugar que é para chegar. Queridos, até o castigo de Deus, até a disciplina de Deus. Porque nós somos filhos. E se Ele é pai, Ele disciplina porque Ele ama. Não porque Ele não ama. Ele disciplina porque Ele tem amor. E aí eu estava conversando com meus amados irmãos ontem, eu disse assim, sabe por que muitas pessoas nunca recebem o que Deus quer dar? Porque nunca cresceram. Sempre são crianças, sempre são bebês. E Deus tem todas, a Bíblia diz que é todas as bênçãos para nós. Mas nós não crescemos. Então Ele sabe dizer não. Ele diz não, não porque não nos ama, Ele diz não porque nos ama. Então quando Ele fala não, é porque Ele sabe que aquilo vai fazer mal, vai ter prejuízo. Então Deus, Ele sabe como dizer o sim, Ele sabe como dizer o não. Ele sabe dizer assim, olha, ainda não é o momento. Eu estou aqui, cá, como diz você, estou cá, esperando você crescer. Então Ele está olhando assim, você ainda pode cair, eu não posso lhe dar. Tu queres um avião? Não posso te dar. Vou te dar uma bicicleta. Porque uma bicicleta você depende sempre de mim. Se você recebe um avião, você vai se desviar de mim, vai se afastar de mim. Então o Senhor quer que a gente cresça. E a circuncisão, há 10 anos atrás, eu passei por um processo assim. Até a correção, até a maldição, que é o resultado de uma desordem, o Senhor chamou isso de graça. Queridos, a maldição, a correção é de Deus. É de Deus. Ele está dizendo assim, olha, alguma coisa não vai bem, alguma coisa está em desordem. Coloca a casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Então isso não é mal, isso é bom. Se uma dor vem sobre nós, é porque Ele está sinalizando que alguma coisa não vai bem. Então a gente precisa tratar daquilo. Então aquele povo estava no deserto, eles tinham tudo. Eles tinham uma nuvem de dia, né? E tinha outra bênção de Deus à noite, uma coluna de fogo durante o dia, né? E tinha uma nuvem de glória acompanhando aquele povo. E aquele povo tinha a manifestação da graça de Deus. O que é graça? Graça é a manifestação da graça dEle. Que nós não merecemos, mas Ele dá. Ele dá porque Ele é gracioso.
Ele é gracioso, Ele tem graça. Ele dá graça para nós. Graça nada mais é essa manifestação da graça de Deus. É o poder sobrenatural de Deus em ação. Você sabia que a graça de Deus se materializa? Vira para o seu irmão e diga para ele: eu amo você e por isso eu vou te abraçar. É a graça de Deus manifestada, materializada. Como é que a graça de Deus se materializa? Quando eu desenvolvo aqui. Deus não sai lá de cima e vem aqui e me abraça. Não, Ele usa eu para abraçar você. Aleluia. Ele não sai lá de cima e eu vou te abraçar. Não, Ele usa alguém para nos abraçar. E tem pessoas que ainda nunca desfrutaram dessas promessas. Porque elas fazem tudo certinho. Talvez faz até demais. Faz coisas que Deus nunca mandou, mas ela faz. Faz coisas assim que Deus está fazendo com ela, mas ela não está entendendo. Querido, circuncisão. Nós vamos chegar nesse momento que eu vou explicar o que significa isso. Deus quer que a gente saia desse ciclo e rompa. Deixar de viver essa mesma coisa. Então, como agora, amanhã vai começar o silk? Uhul! Quem vai aí, levanta a mão só para a gente dar um glória a Deus. Aleluia! Já tem muitas pessoas, glória a Deus. E por que não falar disso? Daquilo que Deus quer nos curar, quer nos libertar. Quer nos libertar. E então eles iriam conhecer uma nova dimensão dessa graça de Deus àquele povo. Aí eu convido vocês a abrir em Josué capítulo 5, versículo 2 em diante. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez. Diga comigo, segunda vez. Aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram do deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Até parece uma redundância. Mas aquele povo, eles não sabiam fazer outra coisa, a não ser plantar aquela hortinha ali, cuidar de gado, cuidar dos animais. Eles sabiam fazer isso. E esperava todos os dias o maná. O maná descer do céu. E o Senhor sempre fizera assim, derramando para eles o maná todos os dias. Dando sequência no versículo 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Ou seja, os que Josué circuncidou, mesmo que tinham passado pelos pais, ainda não tinham circuncidado. Dando sequência. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sarasse. Até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Hoje retirei de sobre vós a vergonha. Hoje eu revolvi a reprovação na sua vida. É assim que ele está falando. Por isso, aquele lugar se chamou Gilgal. Aquele lugar se chamou Gilgal porque o povo foi circuncidado e eles saíram da sua vergonha e tiveram honra. Só que às vezes a gente pensa que é assim. Vou contar minha história, vou confessar meu pecado, vou falar isso. Não é só isso. Existe uma intensidade, existe um alinhamento com Deus,
Existe uma responsabilidade que nós devemos fazer. Desenvolver, na verdade. Então, é um desafio, é um dilema, muitas vezes. Aqueles homens eram de guerra, só que a Bíblia fala que eles morreram. Eles morreram. Este dessa geração não era um homem de guerra. Eles não sabiam nem guerrear. Queridos, Deus não está interessado em gente que tem capacitação para fazer aquilo que Ele chamou para fazer. Porque se é o homem que capacita, a gente exclui a função, o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita e que nos dá toda a ferramenta para fazer aquilo que Ele nos chamou. Porque Josué não tinha outra coisa a não ser ele. E hoje, meditando cedo, eu pensei, como que um homem escuta? Josué, faze faca de pedra, de pederneira. O homem falou assim, meu Deus, mas como é que pode fazer faca? Para quê? O que eu vou fazer com faca? A faca, querida, é para você cortar o prepúcio. Tirar aquilo que está passando, aquilo que está excesso. Você vai fazer isso, sério? Você vai fazer isso para o meu povo chegar na terra que eu quero. Dar mel, dar leite. Querido, Deus sempre vai usar alguém para nos curar. Deus sempre vai usar alguém aqui na terra para nos curar. E eu amo esse ministério que eu tenho servido. Porque nós sozinhos, no nosso quarto, nós só temos o perdão do Senhor. Mas cura, Ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém para cortar aquilo que está em excesso nas nossas vidas. E nós não fomos treinados. Às vezes a gente passa por algum processo, por algum congresso, por algum seminário. Mas se você não alinhar com Deus, buscar em Deus todas essas ferramentas, todas as revelações que você precisa, você não vai conseguir fazer nada sozinho. E quando nós olhamos para algo e sentimos não estamos preparados para alguma coisa, às vezes nós pensamos, poxa, mas como que eu posso fazer alguma coisa? Eu não tenho nenhuma capacitação. Eu não tenho nenhuma capacitação para fazer alguma coisa que o Senhor quer que eu faça. Querido, Deus só precisa da sua disposição. Tem gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. Ele só quer que você diga, eu estou aqui. O resto, isso. Porque Deus vai respeitar se você quer ou não. Eu quero dizer que essa palavra você vai experimentar, querido, algo maravilhoso da parte de Deus, da graça de Deus, que excede toda a capacidade humana. Assim como Deus fez na minha vida e continua fazendo na vida de muitas outras pessoas. Ele só pediu para Josué ser forte, ser corajoso. E Josué não desviou os olhos das leis do Senhor. Só isso que nós precisamos. E creu. Então, ele levou o povo a possuir a terra. Querida, a terra não é um espaço geográfico. A terra que ele diz para chegar é o coração. É o nosso coração que vai manar leite e mel. Quando o meu coração manar leite e mel, eu estou curada para curar outros. Às vezes a gente pensa que o lugar é geográfico. Uma terra que mana leite e mel. Pois é esse lugar que o Senhor estava querendo que o povo, Deus estava querendo que o povo conhecesse. Uma terra que manasse leite e mel. Ele disse a Josué, ninguém vai desfrutar de nenhuma coisa sequer. É nessa terra que mana leite e mel que vai acontecer se você for circuncidado. Ele estava dizendo que aqueles pais, ele queria dizer para Josué, Josué, o que esses pais biológicos não fizeram, você vai fazer. Você sabe o que é 600 homens enfileirados na tenda, esperando a faquinha? Na frente de muitas pessoas, que aqui talvez seriam as esposas, olhando os maridos descer as calças. A vergonha, ela é terapêutica. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar honra. No lugar da sua dor, vai nascer o seu ministério. No lugar da sua maior vergonha, no
no lugar da sua maior tristeza, Deus vai trazer a sua maior alegria. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso. A vergonha, o opróbrio, a reprovação. Mas nasce o ministério e é na dor. Sabe quando Jesus recebeu uma coroa? Jesus recebeu uma coroa não foi quando ele estava fazendo os milagres. Ele recebeu a coroa quando ele estava na cruz. E é na cruz que a gente precisa permanecer. Não é fácil, mas a gente consegue com Jesus. Lá na frente, aquilo que os nossos pais não fizeram, Ele quer que pais espirituais venham fazer, para que a gente não venha enroscar lá na frente. Porque aquilo que nossos pais não fizeram, enquanto nós éramos pequenos, nós não vamos conseguir entrar na herança. Quando era para terem feito, quando nós éramos pequenos, não foram feitos. Agora nós estamos crescidos, prontos para entrar na sua herança e possuir de fato aquilo que Deus tem falado para nós, que vai nos dar, que prometeu na sua palavra, vai impedir de experimentar o que Ele tem para a nossa vida. Lá na frente vai enroscar. Lá na frente não vai alcançar. E cortar o prepúcio significa que eu estou tirando aquilo que é excesso, que não precisa estar lá. Significa que agora você vai produzir. Queridos, há uma liderança, que não é essa igreja, eu tenho certeza disso, mas há uma liderança de castradores. E as pessoas falam assim, mas eu não sei porque que minha igreja não cresce, não sei por que minha igreja não aumenta, porque são líderes que castram. Líderes que circuncidar vai produzir frutos. Vai reproduzir frutos, aleluia. E quando a gente se deixa estar no meio de várias pessoas e abrir o seu coração e a sua vergonha a ser exposta, é aí que vem cura. Agora Josué estava com um povo que não era mais bebê, porque o judeu circuncida com 8 aninhos de idade, com 8 dias de nascido. E aquilo que os nossos pais não fizeram, que era circuncidar, e nós crescemos 20, 30 anos, 40 anos, nunca foram circuncidados, porque nossos pais falharam. Deus levantará pais espirituais para circuncidar o nosso coração. Por que o coração? Porque nós vamos chegar lá, que no Novo Testamento também tem circuncisão. Não do prepúcio, mas do coração. Então, estava todos ali na tenda da aliança. Josué ali, prontinho para fazer a cirurgia. Sem anestesia, sem asepsia, na frente de muitas pessoas. E ele ali, destas calças, aponta. Ai! Para os homens é mais difícil fazer isso, não é? Porque tem homem que não gosta de fazer o exame de próstata. É verdade. Os homens têm mais dificuldade de se abrir. Os homens têm mais dificuldade de abrir o coração. As mulheres falam mais, se soltam mais, mas os homens têm muita dificuldade. Sabe por que um dia Deus me revelou isso aqui, pastor? Foi Deus que me revelou. Não foi outra pessoa. O Espírito me revelou. Sabe por que o Senhor falou para Moisés circuncidar os homens? Porque é os homens, é o macho que dá vida. É o homem que dá vida. Mulher não dá vida, mulher gera a vida. É o homem que dá. Então, olha como Deus era maravilhoso. Ele falou, Josué, você precisa agora cortar o prepúcio, você precisa circuncidar o meu povo, o povo da aliança. Porque os homens
vão frutificar, vão produzir, vão dar vida. Não tinha mulheres na fila, era só homens. E Deus me revelou isso. Deus me revelou isso. Os homens circuncidados. E para tudo isso, a gente precisa passar por toda essa vergonha para entrar nessa terra que mana leite e mel. Você olha para Jesus, Jesus também andando ali com a sua cruz, nu. Quando eu estava em 2009 fazendo uma escola, eu pensei, puxa, eu já fiz tanto seminário, para que eu vou fazer isso? Olha só. Eu não preciso disso. Pois eu precisava e muito. E nós precisamos muito. Nós precisamos muito ficar nu, despidos, na frente de uma pessoa, sem esconder nada. Cada um, queridos, tinha que ficar também naquele lugar até sarar. Até sarar. A Bíblia falou aqui agora que nós lemos. Até sarar. Significa que até os nossos processos de cura e libertação tem processo, tem o tempo que você precisa agora sarar. Tem gente que ainda não está sarada e está se envolvendo. Fala, eu quero fazer. Espera curar. Espera sarar a dor para você se envolver. Tem pessoas que estão tão doentes que por ela estar doente, ela fala, eu também quero fazer. Então a dor dela, ela fala, não, ó, não casa não. Casamento não é de Deus. Todo homem é ruim. Porque ela também está ferida. Então ela também passa aquilo que ela ainda nunca foi curada. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós precisamos, a Bíblia fala que eles precisaram ficar na tenda até sarar. Aquilo que o nosso pai não fez conosco, quando nós éramos pequenos, não fez conosco, não apenas a disciplina, mas o que era responsabilidade do pai para com o filho. Então, quando o pai falha na sua responsabilidade para com seu filho, ainda pequeno, quando for adulto, vai enroscar. Não vai dar certo. Mas quando chega na hora H, de não só ver milagres, mas possuir de fato a sua promessa e herança, não conseguem, não rompem. Não rompem, não caminham para frente. Então, queridos, não basta a gente apenas crer. Não basta dizer, eu tomo posse. Não basta a gente cantar canções, eu tomo posse. Eu tenho a marca da promessa, queridos. Se você de verdade não receber isso no seu interior, no seu espírito e viver isso, porque quem dá fé não somos nós. Nós não temos capacidade de gerar fé no seu coração. Mas Ele é o dom. Ele é o dom. Ele é o dono de tudo. Tudo vem de Deus. Ele que dá. Então, queridos, nós precisamos parar. Porque muitas coisas não estão dando certo para você. Então, a gente precisa parar. E compreender que você vai precisar de encontrar alguém que desenvolva a paternidade na sua vida. Quando é que eu sei que alguma pessoa é meu filho? Eu e Neuvado trabalhamos muito em nossas vidas sobre isso. Quando é que eu sei que alguém são filhos nossos espirituais? Quando eles nos dão a intimidade deles. Se eles não dão intimidade deles conosco, não é filho. Eles podem até desejar que nós sejamos pais. Oi? Não entendi. É servo, ele quer dizer, não é filho, é servo. Então, queridos, uma pessoa que dá intimidade para você, abre o seu coração, conta a sua vida para essa pessoa é filho. É filho. Os pais não circuncidavam, porque naquela época os pais não foram culpados. Desculpa, os pequenininhos não foram culpados. E os pequenininhos cresceram. Eles não foram culpados. Então Josué fez o papel de pai naquela nação. Queridos, eu posso contemplar a quantidade de homens que tinha, mais do que toda essa congregação. Aquele homem circuncidando, em obediência à voz de Deus.
Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus e duvidamos muitas vezes e ficamos pedindo sinal, sinal. Querido, Noé só escutou a voz de Deus uma vez e fez a arca. Josué escutou a voz de Deus uma vez, faz faca de pederneira, e acabou e fez. Às vezes você ouve a voz de Deus e você fica com dúvida. Será? Irmão, vamos orar para Deus dar um sinal. Sinal é para os incrédulos, queridos. Toda vez que você pede sinal, você vai ser provado. Gideão pediu 3 vezes sinal, 3 vezes ele foi provado. Quando eu entendi isso, eu falei, eu não preciso de sinais. Eu preciso crer e preciso saber que a voz que fala comigo é o meu Pai. Quando você é alinhado com Deus, você não tem dúvida da voz de Deus. E nem você fica pedindo para alguém orar para saber se essa é a vontade de Deus. Você pode orar comigo lá no monte? Aliás, você pode orar por mim lá para saber se esse homem aqui é da vontade de Deus? Se esse negócio aqui é da vontade de Deus? Queridos, nós precisamos ser alinhados com Deus, queridos. Jesus, quando ele se afastava da multidão, ele dizia, eu ia orar, eu vou orar. Ele não ia com a multidão para o monte, ele ia sozinho, porque ele queria ter essa comunhão. Comunhão com o Pai. Jesus veio a esta terra ensinar-nos a relacionar com Deus como Pai. Então ele quebrou todo o paradigma. Eu quero fazer a vontade do meu Pai, ele sempre dizia isso. Então o Senhor quer que... Não é só um pai para liderar, para dar destino, porque nós sabemos a função de um pai. Pai é dar direção, pai é dar limites, pai é dar segurança, pai é dar proteção. Pai é apontar o caminho, é dar direção mesmo. Mas não é só isso. Cabe ao pai fazer algo na vida do filho. Circuncidar. Circuncidar, tirar o que é excesso, aquilo que está prejudicando. Eu tenho um filho caçula e ele é pastor. Meu filho nasceu com uma deficiência. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja. E ele nasceu com uma deficiência no pênis e o excesso que ele tinha do prepúcio ali, de pele, da glande, né? A glande, o prepúcio é a pele. Tem médico aqui, parece que está sacudindo assim a cabeça. E aí ele fez uma cirurgia com 4 aninhos, fez cirurgia com 5 aninhos para fazer correção, porque eu urinava de um lugarzinho diferente. Mas um dia, eu estudando sobre isso, sobre circuncisão, ainda não tinha passado por esse processo. E o Senhor falou assim, esse aí já está sendo circuncidado. Hoje meu filho é um pastor. E eu fui conversar com uma médica que tinha a mesma situação do meu filho. Aí ela dizia que os judeus tiravam todo esse excesso, porque esse excesso traz sujeira e contamina a mulher. A importância da circuncisão. Ela tinha o mesmo problema. Então meu filho fez 2 vezes essa correção. Não foi sucesso, né? O Senhor estava ainda nos levando a um nível maior, de maior relacionamento com Deus. E só depois que casa que o Senhor cura totalmente. Mas a imagem que o Pai precisava imprimir na nossa vida não foi feita. A imagem que o Pai precisava dizer sobre a nossa identidade sexual também falhou. A identidade sexual também é o papel do Pai. Então aquilo que o nosso Pai não fez, nos prejudicou e nos fez enroscar na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele circuncidou a vida de Timóteo. E nós sabemos que na vida de Timóteo, quando ele foi circuncidado, a igreja de Timóteo foi uma das maiores. O poder que tem uma circuncisão, o poder que tem de uma pessoa circuncidada. Os efeitos, os benefícios, a vida, a produção, o produzir de filhos, de frutificar, de multiplicar, é tremendo. Ele fez essa circuncisão na vida de Timóteo. Ele leva Timóteo para a sinagoga e faz a circuncisão.
Desce as calças, Timóteo. Me dá a sua intimidade. Me dá a sua intimidade. A igreja de Timóteo foi uma das maiores, porque Deus levantou um pai espiritual na vida de Timóteo. Queridos, viver isolados, vai continuar vivendo no círculo. Não existe manifestação da graça de Deus se não for por meio do relacionamento. A graça de Deus, ela é manifestada na relação. É na relação. Porque Timóteo teve um pai que fez com ele o que o pai dele não fizeram. O pai de Timóteo era grego. E aquilo que ele não fez, o apóstolo Paulo fez. E às vezes você está vivendo uma vida tão repetitiva, fazendo as mesmas coisas, começa ano, entra ano, e é a mesma coisa. E os filhos vão fazer a mesma coisa que você estava fazendo também, quando você tinha a idade dele. E aí vai acontecendo a mesma coisa. Querido, não foi por acaso que o Senhor pediu para Josué fazer essas faquinhas. Essa ferramenta de libertar, de tirar você da escravidão, de tirar você da repetição, da reprovação, da vergonha. É um ministério de libertação e cura que nasce e que tem essa igreja, que tem em nossas vidas, que nós amamos. Querido, libertação, já tem há muito tempo. Nós precisamos desenvolver o que a palavra do Senhor diz que é para a gente fazer. Porque funciona. Há 10 anos atrás, isso aconteceu na minha vida. Diante de muitas pessoas, eu tive que abrir a minha vida, as minhas mazelas, a minha podridão, na frente de várias pessoas. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ninguém pode saber da minha vida. Então você ainda não está crucificada em Cristo. Então você não está em Cristo. Você não pode dizer, eu sou nova criatura. Porque muitas pessoas querem Jesus, mas pouco querem o Cristo. O Cristo. Se padecemos com Ele, padecer com Cristo. Alguém fazer mal para você, você dá a face, dá outra face. Muitos querem o Jesus que faz o milagre. Nós queremos o Cristo Jesus. Porque Deus, querido, vai entrar na nossa vida e vai fazer aquilo que o nosso Pai não fez, mas Ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém. Deus poderia muito bem dizer, olha, eu tenho um poder de fazer com que esse povo todo seja circuncidado aqui. Ele poderia, mas Deus sempre vai usar alguém. Para tirar aquilo que está em excesso da nossa vida, aquilo que faz mal, aquele pecado que está nos prejudicando, aquela pessoa que tem que sair porque está fazendo mal, aquele emprego que te faz roubar, que te faz você ser defraudador, aquele lugar que te faz você pecar. Deus tem que tirar algumas coisas de nós, mas Ele não tira sozinho. Sempre Ele vai usar alguém. Lembra quando Jesus foi convidado, que o Lázaro tinha morrido? Ali também foi cura e libertação. Jesus chega lá, fala com Maria, fala com Marta, mas ninguém não escutava. Ele disse, isso aí é para o nome do meu Pai ser glorificado. E aí eles estavam, mas 4 dias que morreu e tal, e agoniando Jesus. Lázaro! O morto escutou Jesus, mas os vivos não ouviam. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio para fora, como? Amarrado, não sei como, mas levantou. Mas Jesus não tirou uma faixa no corpo dele. Jesus não tira as melecas nossas. Jesus não tira a nossa podridão. Ele vai usar alguém e dizer assim, tirai a faixa. Tire a faixa. Tira a faixa do olho ali dele, que ele está enxergando nada. Tira a faixa ali, ó. Das pernas, dos pés. Tirai as faixas. Como eu aprendo com essa história de Lázaro. Como eu aprendo
a nos submeter a alguém que está enxergando e digo, eu quero tirar hoje essa faixa dos seus olhos. Porque uma pessoa que é libertador é porque ele já foi liberto. Ele tem discernimento de que aquilo precisa ser tirado daquela faixa. Isso é circuncidar, querido, o nosso coração. Deus quer que arranque isso, querido, para não estar mais lá. Porque isso traz mal, traz prejuízo. Mas por que Ele quer fazer isso? Porque nós somos o povo da sua aliança. Nós somos o povo da sua aliança. E cantamos muitas vezes, eu tenho a marca da promessa. Não é assim, Bruno? Lembrei do Bruno. Eu tenho a marca da promessa, a marca da aliança, e cantamos. Mas não tem nada. Não tem essa marca. Em Romanos 2:29, você só marca aí. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração. No espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão não é na letra. A circuncisão agora é no coração. Agora essa circuncisão que no Novo Testamento fala, é que nós precisamos ter no nosso coração. A soberba, o orgulho, a mentira, a desonra. Sabe esses pecados que ninguém vê? Queridos, já pensou uma pessoa confrontar o outro e dizer, como Davi confrontou a Natã, é você mesmo. Desculpa, Natã confrontou a Davi, perdão. É você mesmo que precisa morrer. Observa que sempre Deus vai usar alguém para falar conosco. Porque faz parte da aliança com Deus. Agora é homem e mulher. Todo aquele que entra na aliança com Deus precisa ter o seu coração circuncidado. Porque o plano de Deus, querido, até hoje, Jesus vai voltar. Mas Ele quer voltar com essas mazelas? Não. Ele quer voltar, que nós estejamos preparando o caminho para Ele voltar. Nós precisamos estar curados. Nós precisamos estar vivendo alinhados com Deus para Ele voltar. Aí tem gente que senta na sua mazela, fica em cima. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Ah, não tem mais jeito. Tem jeito, querido. Tem jeito. Tem jeito porque Ele dá jeito naquilo que não tem mais jeito. Somos feituras dele. Nós não somos obra do macaco, do Big Bang, nada. Nós somos feituras dele. Nós somos feitura dele. É a marca da aliança em nós. Quando Josué escreve esse texto aqui, que nós vamos ler aqui no versículo 9. E o Senhor disse a Josué, neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação. Em outras traduções, eu revolvi, eu retirei, não a pele, não o prepúcio, eu cortei de vocês o opróbrio do Egito. Eu tirei de vocês a vergonha, eu tirei de vocês a reprovação. Ele falou assim, hoje eu quero tirar a vergonha de você, filha. No lugar da sua vergonha, do seu desprezo, eu vou te dar dupla honra. É assim que Ele faz. Mas isso não é automático. Isso não é automático. Não é automático. Precisa ter essa exposição. Precisa ter essa coragem de entrar na tenda e se expor. Precisa abrir o coração e contar todas as podridões para serem tratados e removidos. Onde Deus terá essa oportunidade de fazer isso nas nossas vidas. Muitas vezes pessoas falam palavras proféticas de algo que vai acontecer nas nossas vidas. E muitas vezes nós gostamos de ouvir isso. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas hoje eu quero te falar, queridos, que Deus vai remover da sua vida algo que está te atrapalhando a você caminhar para frente.
Uma nova dimensão da graça de Deus você vai viver. Pessoas que Deus retirou da sua vida. Trabalhos que você perdeu. Não precise ficar com medo. É Deus purinho na sua vida. É Deus purinho. É Deus fazendo. Deus quer retirar da nossa vida, querido, mas antes Ele vai usar alguém. Antes de nós possuirmos aquilo que Deus tem para nós, precisa ser retirado. E são tantas coisas, a autoconfiança, o orgulho, a soberba, a dependência das suas experiências passadas. Tem pessoas que vivem de experiências passadas. Elas não vivem do hoje, elas vivem do passado. Ai, mas no meu tempo que eu fazia, olha, eu fazia muita coisa. Pessoas caíam no chão. Mas hoje elas não fazem mais, só no passado. Pessoas que têm experiências passadas e elas vivem delas. Deus quer te dar novas experiências. Deus quer te dar novas experiências com Ele. Na verdade é pela prática, é todos os dias você vai desenvolvendo essa salvação. Porque a salvação é desenvolvida. Naquele dia eles comemoraram algo maravilhoso, a Páscoa. A Bíblia fala que foi removida a vergonha. Foi removido o opróbrio. E naquele dia eles celebraram a Páscoa. Sabe o que isso significa? Naquele dia, Ele disse: você agora vai comer do fruto que você plantar. Agora você vai comer do seu fruto. Cessou o maná. Na celebração da Páscoa, cessou o maná. Não teve mais maná. O povo foi circuncidado, o povo estava limpo, o povo não queria mais me dá. Não, agora o povo estava produzindo. Um dia desse, nós fomos fazer um treinamento, eu e meu marido, para conselheiros, e nós fizemos uma aula prática. E isso Deus me fez lembrar agora. E a pessoa que nós estávamos atendendo, meu marido atendendo, eu aqui, e os alunos aqui como os intercessores, ou seja, a vergonha dela estava sendo colocada para fora. E é nesse processo que Deus traz cura. Amém? E ela colocando a vida dela ali, ela estava sendo treinada ali, que a gente fala de treinamento, mas ele é contínuo, não para nunca, não é? E a moça, mãe, teve uma situação que eu fiz uma pergunta, ela tem um filho que é portador de deficiência, mas eu acredito que não é física, né? E ela dizendo que estava a situação dela financeira muito ruim, e tudo que ela tinha, tudo que ela fazia não dava certo, ela fazia empréstimo, não dava conta de pagar, abria outro negócio, também não dava conta, ela não sabia mais o que fazer. Mas eu fiz uma pergunta no finalzinho, que ela disse que a única renda que ela tem, eu falei, como que você vive? Porque ela não falava nada do marido. O segundo marido, que não era pai dos 2 primeiros filhos, só do outro. E o primeiro, gerado fora da aliança de casamento, estava preso na cadeia por causa de tráfico de droga. E nós tratamos tudo isso, a questão da bastardia desse filho, e nós tratamos ali. E eu fiz uma pergunta para ela, que a única renda que ela tinha, que ela estava comendo ali hoje, o único dinheiro que eu tenho é do meu filho, que tem esse problema. Na mesma hora eu pensei, essa moça deve ter feito algum aborto. Eu pensei, mas na hora eu não quis interromper. Depois a gente perguntou e sim. E eu fiz uma pergunta assim, eu vou fazer um desafio para você. Você tem coragem de pedir para Deus curar o seu filho e você não precisar mais dessa pensão? Ela não teve coragem. Então, existem pessoas que querem o maná. Elas não querem produzir. E aquele povo chegou na terra prometida e produzindo frutos. Queridos, a ceia é para a gente repartir. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós precisamos repartir. Não é para nós apenas, é para dar. E cada vez que você dá, você tem. Essa é a matemática de Deus. É melhor dar. Se eu fosse você, eu dava.
Não é melhor receber, é melhor dar. Porque à medida que você dá, você recebe muito mais do que você deu. Porque essa é a matemática de Deus. Então, aquele povo participou das primícias, daquilo que eles mesmos plantaram. Hoje nós passamos de vez. Eles saíram daquele lugar e passaram a desfrutar com essa celebração da Páscoa os alimentos deles mesmos, a produção deles mesmos. Quando você passar para o outro lado, você vai ver Deus de forma bem diferente. Porque você experimentou passar por os processos de circuncisão. Talvez hoje é a sua última parada. Talvez essa palavra está mexendo no teu espírito, mas não se porte não. Vá em frente. Deus ainda vai continuar mexendo com você, de dentro para fora. Porque, queridos, a nossa vida precisa ser transformada de dentro para fora. Não é de fora não, querido. Nós somos como sepulcro caiados. Se de nós de dentro não sair os tesouros escondidos, onde o Senhor mesmo está lapidando em nós não vamos nunca brilhar. Então essa é a sua última parada. No mesmo lugar da sua perda, vai ser o lugar do seu ganho. Talvez você está perdendo tanto, você agora vai ganhar mais. O apóstolo Paulo dizia assim: eu me gloriaria na minha fraqueza. E eu vou me gabar nas minhas fraquezas. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Esse é o evangelho paradoxal de Deus. Esse é o evangelho que quando nós estamos tristes, é que nós somos alegres. É quando nós perdemos, é que nós ganhamos. É quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. No lugar do seu sofrimento, querido, Deus te dá maior alegria. Vai te dar maior alegria. Sabe por que o choro só dura uma noite? Sabe por que o choro deve durar só uma noite? Porque passando disso é depressão. Chore o que tem de chorar na noite só. Ou chore 2 semanas. Porque a alegria vai vir. A alegria vai vir. Ela vem. E alegria não é um sentimento, queridos. Alegria é fruto do Espírito Santo. Porque se nós fôssemos ficar alegres por causa de alegria, não. É porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Até a tristeza salta de alegria. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós. Não tem tristeza para quem está em Deus. Quero dar um exemplo da pesca de Pedro. Pedro foi fracassado quando ele estava ali pescando. Ele jogava, não pegava nada. Jogou, não pegou nada. Mas quando ele ouve um comando, lança a rede novamente. Pedro fez a maior pesca. Queridos, nós precisamos estar alinhados em Deus. É no lugar da morte que Deus vai nascer a vida, viu, filha? É no lugar da dor que Deus traz cura. Não existe circuncisão se nós não passarmos pela vergonha, pela dor, pelo constrangimento. Pelo constrangimento. Em minha casa, onde eu morava, eu tinha 2 parreiras. Eu plantei essas parreiras. Existem pessoas que olham para você e falam assim: mas isso não vai dar, aqui é muito quente. Eu falei: mas a Bíblia diz que tudo que eu plantar vai dar. Então eu sempre tenho que ter uma palavra, né? Eu gosto de contrariar algumas pessoas, sabe? Porque tem pessoas que chegam e falam um fracasso para mim, eu falo uma vitória, né? Ah, aqui não vai dar, porque aqui é quente. Eu falei: vai dar, mas a Bíblia diz que onde eu plantar, será, como diz, tudo que eu plantar será abençoado, vai dar, né? E eu plantei. E ele foi crescendo. E eu precisava passar por esse processo de circuncisão. Nesse processo de circuncisão, eu me vi ali naquela parreira. Sem nenhuma folha, eu mandei podar. Sem nenhuma folha. Mas aí eu falei assim: puxa, a circuncisão é vergonhosa. Porque a gente fica nu, despido. E as pessoas nos veem assim. Deus nos vê assim, queridos. A gente bota umas máscaras para ir para os lugares, mas Ele nos vê nu. Só que Ele nos vê nu, mas Ele quer que outras pessoas nos vejam também.
Porque Deus vai usar alguém para nos curar. E eu via aquela árvore, aquela planta, e eu dizia, eu estou me vendo assim. Mas depois eu me via, todo cheio de folhas e frutos. E depois veio as uvas, e eu juntei as primícias e fiz um culto na minha casa. Peguei aquelas uvas. Sabe, nossa terra tem 40 graus, 42, por aí, 43 graus, muito quente. E tudo que eu plantei no meu quintal deu mangas grandes, jabuticabas, o ano inteiro não para de dar. Toda estação dá. Mas não diz que tem uma estação própria para cada fruto? Pois na minha casa é o ano inteiro. Eu digo, aconteceu alguma coisa? As mangas lindas, manga rosa. Tem o pastor Leonardo aqui, que já foi na nossa casa. Ele é testemunha. Então, querido, eu contrario algumas coisas quando alguém me dá uma palavra de morte. E eu dou uma palavra de vida. Querido, não é pelo nosso conhecimento. É pela dimensão da graça de Deus dispensada a nós. E Deus quer que você se coloque debaixo dessa pessoa, querido, que vai te levar. Que vai te levar para a tenda da bênção. Que vai... E amanhã a gente vai para esse lugar. Para a tenda. A gente vai para a tenda da graça de Deus. E nós vamos entrar no lugar que Deus tem para a nossa vida. Existem pessoas que vivem nesses processos, queridos. Enquanto nós não tivermos paternidade na nossa vida, para fazer aquilo que os nossos pais não fizeram, nós não vamos sair do lugar. E essa é a sua última parada. O que Deus vai iniciar na tua vida, nessa dimensão dessa graça de Deus, você vai comer daquilo que você nunca comeu. Eu vim de uma família muito pobre, abandonada pelo meu pai, criada somente por minha mãe. Casei muito jovem. E eu era uma serva, digamos assim, na casa de Deus, mas eu não era filha. Então tudo que as noras da sogra recebia e eu não recebia, eu ficava de cabrito. E aí um dia minha mãe falou assim, filha, não se preocupe, isso muitos anos atrás. Ninguém sabe o que é cabrito. Algumas pessoas já sabem que deram gargalhadas, mas cabrito é porque o filho que não é filho, é servo, ele não quer o boi, não quer herança. Ele quer o cabrito e o salário. Mas quem é filho quer herança, quer o boi, quer o churrasco, quer tudo de bom. Mas o que não é filho, o que é servo, vai querer dizer assim, eu estou te servindo há tanto tempo. Quando aquele filho volta, ele nem chama o pai de pai. Ele fala assim, e eu te sirvo aqui há tanto tempo, tu nunca me deste um boi. Um cabrito para eu comer com os meus amigos. E chega esse teu filho aí. Você faz isso aí? Então naquele tempo eu senti um cabrito dentro de mim. Aí a minha mãe falava assim, minha filha, não se preocupe. Deus vai te dar muitas outras coisas. Porque eu ia para a casa de uma nora dela, uma rede linda, maravilhosa, aquelas redes lindas de bordado. E eu ia na casa do... Quem te deu? Foi a sogra. E a minha, ela comprava naqueles mascates, que eu não sei se vocês chamam mascates. Aqui vocês chamam... qualquer lugar aí. Esses produtozinhos da China. Aí, eu falei assim, puxa, para mim, eu tenho essa rede de R$10. E para elas deram. Minha mãe falou assim, filha, não se preocupa. Os netinhos ganhavam joias, matavam os brinquinhos, quando nasciam as criancinhas meninas, os pulseirinhos nos bracinhos dos meninos, e os meus não tinham. A mamãe falou assim, filha, não se preocupe, você tem Deus, Deus vai te dar um dia ainda. Mamãe não era convertida ainda. Queridos, há um poder na palavra, e ela me abençoou com essas palavras. Hoje eu ganho sem pedir. Hoje você vai comer, hoje você vai colher coisas que você nunca plantou. Quando você passa pela circuncisão, você vai colher o que você nunca plantou. Noemi e Ruth. Coloquei aqui um exemplo de Ruth. Ruth e Noemi. Ruth
comeu o que ela nunca plantou. Porque Boaz passava e colocava. E eles comeram. Queridos, nós vamos comer coisas que nós nunca plantamos. E aquilo que você não desfrutar, que você não conseguir desfrutar, os seus filhos vão desfrutar. Porque a bênção de Deus, ela é geracional. Aquilo que você for receber, os seus filhos também vão entrar nisso. Amém? Seus filhos estão dentro. A importância da circuncisão. Sabe qual é o segredo? Quando o nosso pai não fez aquilo que nosso pai não fez com você, você permitiu Deus usar alguém para fazer em você. Você crucifica a reputação. Sabe o que é reputação? O que vão pensar de mim? Ah, mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Vou perder meu cargo, vou perder isso, vou perder aquilo. Pois é no lugar da perda que você ganha. Deus vai trazer pessoas, queridos, que você não semeou. Deus vai trazer recursos que você não semeou. Sua família vai romper, seus filhos vão chegar em lugares que você não semeou. Sabe por quê? Porque você tem a marca da aliança. A circuncisão é para o povo da aliança de Deus. São para essas pessoas. Sabe como se põe a marca da aliança? A marca da aliança se chama paternidade. Não é tomando posse, não é só declarando essas palavras quando a gente canta. Paulo disse assim em Gálatas 6,17: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Às vezes dói muito, queridos, mas vale a pena. Ah, mas eu já sou adulto, como é que vai fazer circuncisão em mim? Pois é, aquilo que os nossos pais não fizeram quando nós éramos pequenos, vamos ter que fazer adultos. Em outras palavras, para circuncidar o nosso coração, é preciso ser retirado os velhos conceitos, os hábitos, os resistos, os achismos. E Deus vai usar alguém. Não importa o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo. Deus está usando para estabelecer paternidade na sua vida. A marca da aliança está sendo implantada na sua vida. E o que significa então o nome Gilgal? Porque o Josué capítulo 5 fala a circuncisão de Gilgal. Então significa a sua última parada. Significa a sua última estação de viver em círculo. De viver repetindo as mesmas coisas que os avós, os pais, você está vendo os filhos fazer. O nome Gilgal significa que tem tem dupla aplicação profética. Significa que um ciclo estava se fechando. Gilgal significa que um ciclo estava se fechando. E a outra é que um ciclo estava rompendo, mas estava essa circunferência, ou seja, passando de volta, estava cortando o que estava em excesso. Então, cortar o que deveria cortar. Você acha que isso é vergonhoso, que isso não dói? Dói. Dói. Tem tanto excesso que isso faz tanto mal, que isso não produz vida. Isso traz contaminação às pessoas que estão ao redor. E há um ciclo de alguém que está fechando. Aqui. Alguém que está sendo cortado também no coração nessa hora, enquanto eu estava ministrando. Gilgal, onde a paternidade de Deus precisa ser definitivamente exercida na sua vida. Se eu não for circuncidado no meu coração, eu não tenho parte na aliança. Se eu não for circuncidado no meu coração, eu não tenho parte na aliança. Temos um conceito, querido, de que não tem nada a ver. Às vezes nós estamos, mas não tem nada a ver. Você já ouviu isso? Eu não sei se aqui vocês falam. Mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Tem tudo a ver. Na hora H, o negócio não caminha. Na hora de fluir, não dá certo. Deus está levantando, querido, um povo, vários Josués, para pegar as ferramentas e cortar aquilo que é excesso, aquilo que é pecado, aquilo que é prejudicial. Quando você deixar Deus te usar como Josué, quando que você vai deixar Deus te usar? Nós assumimos o papel de Josué e fizemos como ele, aquilo que nossos pais também não fizeram. E hoje nós precisamos desenvolver aquilo que Josué estava fazendo, em obediência ao comando da voz de Deus. Você sabia que a maioria das promessas é para nós filhos, os filhos dos nossos filhos? E muitas vezes nós não chegamos lá, porque nós não permitimos sermos circuncidados. Deus disse que Davi não construiu o tabernáculo. Sabe quem construiu o tabernáculo? Seu filho Salomão. Mas aquele tabernáculo não teve o nome de Salomão, aquele tabernáculo teve o nome do pai. Tabernáculo de Davi. Deus não chamou o tabernáculo de Salomão, Deus sempre chamou o tabernáculo de Davi. A promessa foi para Davi. Mas quem cumpriu foi o filho dele. Aleluia? Então tem coisas que nós não vamos cumprir, mas nossos filhos irão. Talvez nós vamos partir mais cedo ou mais tarde. Eu pretendo partir bem tarde, numa idade bem chique. Porque eu quero servir, sabe, queridos, bem na velhice. Eu quero servir bem, né, amor? Eu quero servir até na minha velhice. A aliança que Deus fez com seus pais vai se cumprir na vida dos filhos. Ele disse que para Abraão queria ser pai de nações. E começou a se cumprir em Jacó. Fique de pé. Essa geração, querido, não pode ficar sem paternidade. Eles só vão chegar a conhecer, querida, a paternidade de Deus através de nós. Talvez você nunca, quando você era criança, talvez o seu pai biológico nunca disse quem era Deus para você. Talvez falou, não, Deus é Senhor. E Ele é mesmo. Deus é Senhor. Ele é o Quírios. Mas Ele, em toda a sua palavra, em toda a sua verdade, Ele quer dizer, e quer dizer hoje, eu sou o seu Pai. Por isso que Ele enviou Jesus, para nós relacionarmos com Ele, como filhos. E somente filhos aceitam a circuncisão, pastora Sandra. O servo não aceita. O filho aceita. Porque a circuncisão vai tirar tudo aquilo que está atrapalhando ele de romper e de ser emancipado. Um filho emancipado tem capacidade de multiplicar. Uau! Porque ele assume responsabilidades. Ele cresceu. Ele amadureceu. Então ele recebe as heranças que o Senhor conquistou. Ele começa a receber essas heranças. Então, se nós falharmos com ela, com essa geração não vai entrar no lugar que emana leite e mel. Mas se nós, queridos, nos permitirmos sermos circuncidados, nós vamos circuncidar outros. E o reino de Deus, cada dia mais, será ampliado, multiplicado. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar uma noiva não mazelada, não machucada, não ferida, não fedida, mas uma noiva adornada, curada, enfeitada. Porque é nós que nos enfeitamos. É nós que nos enfeitamos. Então, queridos, nós precisamos ter esse desejo de entrar na tenda. A gente precisa desejar comer do fruto que nós mesmos vamos plantar. Nós precisamos ir para a casa do Pai e não termos aquela mentalidade de pedinte, mas termos aquela mentalidade de repartir. É assim que Deus quer fazer conosco nessa manhã. Feche os seus olhos. É de dentro para fora que veio uma mudança. É de dentro para fora, não é de fora.
Talvez você pense assim, mas eu já sou adulto, já estou na minha velhice. Pois aquele povo tinha uns que tinham idade já maior, avançadas. Mas se permitiu. Eu quero falar uma palavra profética vindo do alto aqui. Você vai celebrar a Páscoa na sua família. Você vai celebrar a Páscoa, a ressurreição do Cristo. E você vai viver na dimensão da graça. E vai começar a desfrutar toda a sua casa. Toda a sua casa. Você vai desfrutar de bênçãos, porque Deus, Ele é abençoador. O caráter de Deus, Ele é abençoador. Mas para nós vivermos e entrarmos nesse lugar que Ele quer para mim e para você, que mana leite e mel, é necessário passarmos por esse processo. Talvez de muita vergonha, de constrangimento, mas também de muita honra. Aleluia. De muita honra, de muita honra, de muita honra, de muita honra, porque Ele nos honra. Se você honra o Senhor, Ele também honra você. Ele quer fazer algo dentro do seu interior, coisas que você nunca teve coragem de contar, coisas que você nunca contou da sua dor, coisas que você nunca contou. Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Peça para Deus levantar um pai espiritual. Peça para Deus levantar um pai espiritual para você. Se seu pai biológico não está com você, falhou, Deus levante um pai espiritual para afirmar a sua identidade sexual. A sua identidade sexual. A sua identidade, para Ele afirmar a sua identidade também. Peça para Ele. Talvez você não tenha ninguém para contar a sua história de vida, de dentro para fora. Talvez você não tenha ninguém para falar, abrir o coração. Noemi exerceu paternidade na vida de Ruth e ela não era homem. Então a paternidade não significa o sexo. Significa um manto. Significa a graça de Deus revelada. E Ele quer fazer isso no nosso interior, queridos. Eu creio assim. Eu creio assim. Eu quero viver assim. Que Ele nos muda. Que a graça de Deus se materialize em nosso meio hoje. Lá na sua casa, quando você voltar. Pais que não têm coragem de contar as suas mazelas para os filhos. Filhos que não têm liberdade de chegar aos pais biológicos e dizer o que faz. Os judeus, com 8 dias de nascido o bebê, eles pegam e cortam ali o excesso, tirando aquela pele, circuncidando esse bebê, afirmando a identidade, aprovando esse filho, dizendo que o ama, dizendo que está perto, dando direção. E aquilo que nossos pais não fizeram, o Senhor Deus quer fazer em você. E quer usar alguém. Que você vai viver numa nova dimensão da graça de Deus. Eu creio assim. Que você vai colher coisas que você ainda não semeou. Porque você está tão alinhado com Deus. Você vai se surpreender. Você vai acordar e nem sabia que aquilo ia ser aquele dia. E você vai se alegrar. Ele está mexendo nas nossas estruturas. Estruturas de orgulho. Estrutura de reputação. De soberba. E vai ministrando em nós a humildade. Vai ministrando em nós, Espírito Santo, a capacidade de nos render. Sem ter medo, sem ter vergonha. Nós não temos medo do Pai. Nós nos lançamos no Pai. Faz, Senhor, de dentro para fora em nós. Usa nossas vidas. Transforma nossas vidas. Coloque em nós as ferramentas necessárias para nós fazermos, Pai,
as cirurgias que forem necessárias fazer. Faça em nós aquilo que precisa ainda ser feito, aquilo que está sendo demais, aquilo que está sendo exagerado, aquilo que está sendo excesso, aquilo que está sendo prejuízo para nós e para nossa família. Nós queremos ir para a tenda. Nós queremos ir para a tenda, para esse lugar onde nossa vergonha vai trazer cura. Nós não queremos ter medo. Nós queremos ter amigos para abrir o coração. Nós queremos ter amigas. Nós queremos, acima disso tudo, nós queremos ter paz espirituais. Usa nossas vidas. Revela, Senhor, em nós aquilo que precisa ainda ser cortado. Aquilo que dói, mas é aquilo que traz cura. Nós nos dispomos, Pai. Nós nos dispomos, dizemos sim, amém. Faça em nós e através de nós. Nós queremos ficar nus, totalmente nus, transparentes, sem esconder, Pai. Não queremos colocar nenhuma folha para esconder nosso pecado. Queremos trazê-los para a luz, porque é na luz que o Senhor está. É na luz que o Senhor faz. Embora o Senhor criou as trevas, mas o Senhor não faz nas trevas. Toma nossas vidas, Senhor. Mostra para nós ainda o que precisa ainda ser arrancado. E que nós tenhamos a humildade de ser permitidos outra pessoa, Pai, arrancar. Porque queremos comer, Pai, dos frutos. Queremos experimentar o hoje. Queremos experimentar. Queremos experimentar nossos filhos também comer. Queremos muito, muito, muito. Não queremos vir para essa casa apenas para pedir. Não. Nós queremos agradecer e repartir. Tira essa mentalidade de nós, Pai, de sermos infantis, de não sabermos receber as bênçãos. Tira essa mentalidade medíocre. Queremos ter, Senhor Deus, o crescimento saudável. Nos relacionar, Senhor, com as pessoas, Pai, saudavelmente. E manifesta a sua graça, Senhor. Manifesta a sua graça em nós, Pai. Queremos viver nessa dimensão dessa graça do Senhor. Abençoa a tua igreja, teus filhos. Abençoa a oração que cada um está fazendo nessa hora. A seu tempo, a seu modo, o Senhor a responde, Senhor. Na verdade, o Senhor não responde perguntas, o Senhor responde respostas. Que cada um possa dar uma resposta para o Senhor nessa manhã. Uma resposta para Ti. Uma disposição em Te servir. Uma disposição em ouvir a Sua voz e obedecer. Nos alinha a Tua vontade, Pai. Nos alinha a Tua vontade. Nos alinha, nos coloca no prumo, Senhor. Nos coloca no prumo, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre, para sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Amém.